Fala galera, bom dia pra vocês, né? Eu fiz uma apresentação ontem assim rápida lá no grupo, alguns de vocês já me conhecem. Como eu falei lá, né, como professor de artes, e agora eu vou estar assumindo português no lugar da professora Simone e da professora Daniela, eu acredito, tá? Então fizeram um convite pra mim, eu tô muito feliz de estar com vocês não imaginam o quanto essa nova etapa, a gente com português agora, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente vai iniciar nosso material falando da página 9. Para quem não me conhece, eu sou o professor John, tá? Professor John Williams. Quem não teve aula comigo, com certeza já me viu lá pelos corredores da escola anteriormente, né? Essa pandemia, todo esse caos que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: que eu acredito que a gente vai voltar sim. Não sei se ainda esse ano, mas nada é para sempre, a gente sabe disso, né? Então, uma hora aí tudo vai estar resolvido e com certeza a gente vai estar se vendo presencialmente. Mas enquanto isso, a gente vai bolando outros jeitos aí de contornar essa situação caótica que tá, né? Não tem outra palavra para definir isso aí. A gente vai iniciar lá, galera, pela página 9, falando sobre os tipos de introdução do texto dissertativo argumentativo. Professor, a gente já vai iniciar logo de cara assim. Galera, infelizmente a gente não vai ter muito tempo pra gente, pra gente ver tudo com muita calma, porque assim, como o assunto ele é um pouco grande, esse vídeo ele vai demorar um pouco, não vou mentir pra vocês. Porém, esse vídeo ele vai servir para a maior parte das nossas atividades, tá? Então, não vão ser muitos vídeos, serão poucos, mas esses poucos vídeos terão muitas qualidades. Então, terá muita qualidade. Então, ele vai servir para muita coisa. Então bora lá iniciar, galera. É o seguinte, não sei se vocês estão acostumados com esse tipo de vídeo, mas as minhas gravações elas são feitas assim. E aí é legal que dá para vocês me ver aqui também no canto da tela, que qualquer coisa, se tu se distrair ou qualquer coisa, lembra que eu estou bem aqui falando contigo, beleza? Olha lá. Ao produzirmos aí a introdução dessa tipologia textual, podemos fazê-la com mais parágrafo, tá? Então, eu estou falando de tipos de introdução do texto dissertativo argumentativo e eu vou te informar como é que a gente vai começar essa produção, tá? Voltando lá, ó. Podemos fazê-la com um ou mais parágrafos, conforme for mais adequado à estrutura introdutória desejada. O método dedutivo, olha lá, do geral para o específico, tá? Então eu abro ali uma história bem maior e eu vou fechando ela até eu chegar onde eu quero. Eu vou para o meu objetivo, beleza? É uma opção de construção textual, pois a partir dele será lançada em uma tese ou ideia principal no parágrafo. Não estou falando de tese, aquela que tu lança na pessoa que tu quer pegar, não. Estou falando de tese mesmo, aquela questão que tu abres ali no meio voltado para o que você quer provar. Tá? Se tu vais falar de determinado assunto no material, seja numa redação, seja num texto escrito em Word e tudo mais, tu tens que colocar a prova ali. Essa vai ser tuas teses, beleza? Olha lá. Será lançada uma tese ou ideia principal no parágrafo introdutório para ser desenvolvida ao longo do parágrafo seguinte. Então, tu tens que ter uma ideia principal, isso aí com certeza você já escuta durante as aulas de português. Tu tens que ter a ideia principal e a partir dessa ideia principal aí que tu vais ver o contexto, vai desenvolver sobre ela, lembrando, sempre voltando para o mesmo objetivo, tá? Tu não podes abrir várias ideias aí e não fechar o teu pensamento. Tu tens que conseguir aí fechar o teu pensamento da onde você começou lá o objetivo, a tua tese, o assunto principal. Tu não pode começar um texto falando de uma coisa, assim como uma conversa ou qualquer outra coisa, falando de um assunto e terminar em outro, né? Então, bora lá continuar. A gente vai passar para a próxima página, beleza? Pra gente dar continuidade ao nosso assunto. Olha lá. Os principais tipos de introdução são os relacionados a seguir, olha só. A gente vai ter a formulação de uma tese, tá? A ideia principal, como eu falei para vocês, a partir de sua declaração inicial. Um exemplo lá. No dia 13 de maio, comemoramos 124 da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Mas ainda temos trabalho escravo. Já percebeu qual é aí a principal, o principal foco, qual é a tese? Falando aí sobre a escravidão e tudo mais, tá? Então eu não posso começar falando sobre a escravidão e terminar falando sobre carnaval. Se eu abro ali uma tese lá no início do assunto, eu tenho que desenvolver ela e concluir nela, beleza? Que abolir a escravidão no Brasil. Mas ainda temos trabalho escravo e seguimos ali, cadê?
e seguimos ali acorrentados em uma visão de mundo que não saiu do século XIX. Há até iniciativas políticas para retroceder em direitos conquistados pelos negros, descendentes dos escravos. Para te ver, olha, iniciativas políticas para fazer com que a gente retorne algumas situações ali no período da escravidão, que a gente sabe que foi um período ali horripilante, foi um período que envergonha a nossa sociedade atual de que a gente reproduziu aquilo ali naquele período, né? Conquistado pelos negros. Continuando lá no descendentes dos escravos e herdeiros de uma dívida histórica da nação. Esse texto aí da Marina Silva, né, Folha de São Paulo. Olha só, nesse parágrafo aí, a autora, primeiramente, ela apresenta a idade que a lei da lei que aboliu a escravidão, né, no Brasil, para a partir deste dado aí formular a tese em torno da qual o texto será desenvolvido. Então, primeiro ela dá ali um gancho, né? Ela fala de onde vai, de quando surgiu, para te já ter uma ideia do que fala o texto e, consequentemente, aí continuar a ideia que ela quer passar para o leitor. Nos parágrafos seguintes, apesar da lei persistente no Brasil, uma mentalidade atrasada e ações com vistas a retirar direitos de afro-brasileiro. Continuando lá. Às vezes a tese apresenta uma subdivisão. Veja um exemplo lá. O lamentado resultado Rio, mais 20, pelo ativismo ambientalista, tem merecido aí nos dias que seguiram o encerramento do fórum diversas abordagens críticas, que vão da falta de vontade política dos países desenvolvidos de avançar em ações efetivas pelo desenvolvimento sustentável, até a desidratação aí da chamada economia verde. Aí olha aí, ó, nesse caso é comum o autor desenvolver a tese em números de parágrafos, viu só? O que é essa tese, como eu falei para vocês? É algo que ele te comprova que de fato ocorreu. Tá? Aí qual é a tese que ele se utiliza, é o tipo de tese que ele vai se utilizar? Ele vai se utilizar através de dados, tá? Olha lá, no texto que faz parte da introdução acima, por exemplo, o autor ele vai criar dois parágrafos no desenvolvimento. Um parágrafo aí ele vai criar para analisar o argumento da falta de vontade política dos países desenvolvidos e o outro para desenvolver o argumento do insucesso de movimentos ambientalistas. No caso, a desidratação lá da chamada economia verde, tá? Então, olha lá, a gente vai ter uma interrogação, também a gente pode fazer essa interrogação aí, ó. Faz sentido comparar os crimes perpetrados por um regime sanguinário com aqueles cometidos pelas forças que resistiam a ele? Vale a pena reabrir feridas, falar de tortura, desaparecimentos e execuções sumárias 40 anos depois? Que destino merecem traidores e delatadores que, coagidos, se aliaram aos próprios carrascos? Aí dá pra gente imaginar que fala provavelmente sobre a ditadura militar ou alguma coisa parecida, né? Nesse tipo de introdução aí, o autor formula uma ou mais perguntas sobre o tema. E ele próprio aí pode dar a resposta a elas ao longo do texto. Nenhuma pergunta deve ficar sem resposta. Galera, uma coisa que tu tens que saber, se tu vais começar o texto e se no meio do teu texto vai ter interrogação, gente, o texto é para informar o leitor, não é para fazer o leitor se questionar, não é para fazer ele ter dúvidas, né? Então, qualquer pergunta que você abra, você tem que concluir, você tem que responder, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olho para o meu gato e medito. Medito teologias. Diziam os teólogos de séculos atrás que a harmonia da natureza deve ser o espelho em que os seres humanos devem buscar suas perfeições. O gato é um ser da natureza. Olho para o gato como um espelho. Não percebo nele nenhuma desarmonia. Sinto que devo imitá-lo. Olha só. Para introduzir e situar a tese do texto, a harmonia da natureza deve ser o referencial para a busca humana da perfeição. O autor fala aí de seu gato e torna-o como modelo da sua busca. Essa introdução é ilustrativa e simbólica e pode ser retomada diversas vezes. Nas redações aí para o vestibular, entretanto, é preciso tomar cuidado para que a narrativa do exemplo não seja longa demais e prejudique o desenvolvimento da argumentação. O que ele está te falando? Ele vai utilizar uma história aí para expor o pensamento dele. Mas, gente, vocês têm que ter muito cuidado quando vocês se utilizam de um material de outro autor, porque, às vezes, por você utilizar esse material de outra pessoa, de alguém famoso, e é muito bom utilizar, mas tu tens que ter cuidado para te não fechar o pensamento somente no texto do outro, tá? Tu tens que trazer aí argumentos pessoais, desde que sejam tenham referências, tá? Tenham bases, tu não vais colocar qualquer coisa lá no texto só porque você quer, beleza? Bora lá para a citação? O filósofo John Rawls
Propõe um experimento mental para definir o que é justo. Vocês e seus concidadãos irão estabelecer as regras sobre as quais seu país vai funcionar. Virarão normas e princípios com os quais a maioria concordar. Bora ver aqui. Aí olha só, acho que a gente vai ficar até ali o próximo texto para a gente não se prolongar muito e na próxima aula a gente continua, tá? Nessa introdução aí o autor constrói sua tese a partir de uma citação, tá? O que confere maior credibilidade ao seu ponto de vista. Deixa eu aproximar aqui. Pois ele se apoia aí na palavra de outrem, que pode ser uma autoridade no assunto, no texto apresentado. O que vai ser essa citação, galera? A citação vai ser algo que eu vou retirar de outro texto, ou de uma música, ou de uma revista, de um artigo científico, e eu vou citar alguma coisa que alguém já falou, beleza? Porém, eu não posso citar coisas que não tenham embasamento, tá? Por exemplo, meu colega disse lá no Facebook que, sei lá, água com limão faz bem para a saúde. Mas aí ele não tem base científica, tá? Não tem referência. A partir de que eu posso provar que isso de fato? Ele tomou e disse que deu certo. Mas a gente não tem comprovações científicas, beleza? Então, para eu citar alguma coisa, seja quais forem os textos, eu preciso ter esse argumento de autoridade. Precisa ser alguém que tenha nome dentro do contexto em que ele está se reproduzindo, tá? Então, eu não posso pegar um advogado para falar dentro de uma área da medicina, tá? Então, eu sempre tenho que ter ali bases concretas, tá? Argumentos de autoridade. Bora aqui pro roteiro. Eu acho que deu para entender a citação, né? Recentemente envolvi-me em um debate com o físico Lawrence Krauss, né? Que publicou um livro aí no qual afirma que a física hoje explica como o universo surgiu do nada. Ou seja, a velha questão da criação sob roupagem científica e mais um exemplo aí de arrogância intelectual. É bom começar com Aristóteles, que decidiu que a natureza detesta vácuo, declarando que o nada não existe, ao menos como vazio absoluto. Então, olha lá. Nesse tipo de introdução aí, ó, o autor ele vai anunciar o que pretende desenvolver e a forma como ele vai fazê-lo. Na introdução acima, o roteiro fornecido pelo autor consiste na questão do surgimento do universo a partir do nada. O que ele pretende desenvolver e na análise histórica desse conceito, a forma como pretende desenvolver a questão. Tá? Então, tu percebe que ele vai anunciando e ele vai desenvolver o que ele pretende desenvolver aí e a forma como ele vai fazer, né? Então, na introdução, o que ele faz? Ele traz ali um roteiro fornecido, né? Ele nos fornece um roteiro e vai desenvolvendo aos poucos, tá? É como se fosse tudo calculado ali, é algo gradual. Vocês conseguem compreender? E a comparação estabelece um confronto ali entre duas realidades diferentes, seja no tempo, seja no espaço, seja quanto a características físicas. Gente, se vocês querem enriquecer o texto de vocês, usem as comparações para vocês terem base, para as pessoas compreenderem melhor. Tá? Isso a gente faz muito em sala de aula, quando a gente está explicando um assunto que vocês não conseguem entender, mas você já tem uma referência histórica ou vocês lembram de alguma coisa, a gente viveu alguma experiência dentro de sala de aula e tudo mais, a gente compara com a situação para que vocês compreendam. E a maior parte das vezes isso acontece, vocês compreendem. É a melhor forma, acredito eu, de compreensão, porque a gente pode comparar uma coisa ali que seja do meio de vocês, tá? Veja o exemplo aqui embaixo. Bora ver um exemplo de comparação. Nos Estados Unidos, o percentual de pessoas que tem um curso superior é cerca de 40 pessoas. E o mesmo tanto para quem tem idade de 25 e 34 anos, como para os que têm 55 e 64. Tá vendo que ele está comparando? Ó, de 25 e 34 a 55 e 64. O dado é um indicativo de que a população jovem do país não se escolarizou. Tá vendo? Para eles saberem, eles pegam um e outro para eles compararem, para eles terem ali noção do que eles do que eles querem, aonde eles querem chegar. O dado é um indicativo de que a população jovem no país não se escolarizou, mais do que a geração anterior. Mas no Canadá, aí, por exemplo, a população entre 55 e 64 tem exatamente a mesma escolaridade que nos Estados Unidos. Mais uma comparação de 65 para 64. E ele também está comparando com os dados lá de cima, se vocês perceberam aí. Porém, os jovens já estão à frente dos seus pais. E dos jovens americanos em educação formal, quase 60% aí vão completar o curso universitário. Nesse caso, compara-se o
percentual, né, de pessoas com curso superior dos Estados Unidos. E a gente vai aqui para a alusão histórica. Eu acho que a gente vai dar uma pausa aqui. Bora ver essas provas concretas. O autor ele retoma acontecimentos do passado para explicar fatos do presente. É como se eu pegasse um livro de história e falasse, olha, tal coisa aconteceu nesse período, e isso está acontecendo novamente porque a gente errou no mesmo local e a gente não reparou os danos, tá? A gente não teve conhecimento de que alguém já tentou isso e deu errado, a gente acabou reproduzindo novamente, tá? Então, os seres humanos eles são capazes de colaborar uns com os outros em uma escala desconhecida no reino animal, porque viver em um grupo foi essencial. A adaptação de nossa espécie, agrupar-se foi a necessidade mais premente de predadores para obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos. Os argumentos com provas concretas, tá? Consiste aí que é o melhor tipo de argumento, gente. Quando tu tem provas concretas aí, ninguém pode dizer que você está errado. Tá? Isso é impossível. Consiste aí na apresentação de números, dados estatísticos, resultados de enquetes, cifras relativas a investimentos, despesas e lucros, rendas per capita. Normalmente aí ele vai aparecer com valores, vai aparecer com números, tá? Para ele te dar uma certeza. Ó, valores de dívida externa, índices de mortalidade infantil, aumento ou diminuição dos casos de AIDS e etc. Veja um exemplo em que se usam resultados de pesquisa. Para ver esse assunto, esse exemplo aqui. Eu queria dar uma pausa porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Então bora lá falar sobre IBGE. Revela carência de coleta seletiva. Olha só, ele vai utilizar números para dar a certeza daquilo ali que ele tá falando, tá? O número de cidades brasileiras aí com coleta seletiva do lixo mais que dobrou de 2000 a 2008. Mas ainda assim apenas 1.087 municípios ou 19,5% do total tem alguma forma de separação, tá? Então olha de onde ele tirou essa informação. Qual é o órgão do qual ele tirou essa informação aí para ele dar esse embasamento? Ele tirou de um dos órgãos muito conhecidos pelo Brasil, né? Que é aí o IBGE. Então não é qualquer órgão aí. Ele pega algo ali que a gente sabe que é certeza. Beleza? Galera, a gente vai dar uma pausa aqui para a gente não falar ainda dos argumentos, ainda não, sobre os argumentos consensuais, mas a gente vai falar sobre eles, beleza? Senão vai ficar muita informação, vocês não vão conseguir compreender, não vão conseguir guardar na cabeça de vocês, e a gente vai vendo isso com calma, beleza? Olha só, galera, eu vou estar mandando o número da atividade pro WhatsApp de vocês aí no grupo, tá? E eu vou ficar aguardando essa atividade aí, que vocês me enviem o quanto antes, tá? É somente essa atividade que eu vou mandar e na próxima aula a gente vai desenvolver mais esse assunto aí e talvez a gente traga mais exemplos também para que fique mais fácil para que a gente entenda, tá? Gente, esse material tá no livro de vocês, então precisando ler lá, vai, pega o material de vocês, lê, relê, ouve de novo a explicação, assiste o vídeo quantas vezes tu quiser. Se tiver dúvida, manda para mim as perguntas que eu vou lá respondendo no PV de vocês, beleza? Beijo no coração de cada um de vocês. Até mais, galera.